Nesta edição vamos falar sobre empregabilidade, defesa do trabalhador, especificamente na região da Baixada Santista. O mundo de informações que se abre com a internet está se expandindo para além dos computadores e smartphones. Nós estamos pensando em desenvolvimento. Hoje nós estamos com um país com um processo na economia, uma dificuldade no crescimento, desenvolvimento do país. E a nossa discussão, enquanto sindicato, enquanto federação, enquanto confederação, é uma discussão de que se você não tiver o crescimento, o desenvolvimento, se você não tiver o rebaixamento dos juros, se você não tiver o investimento do Estado nas questões, sem dúvida nenhuma a iniciativa privada não o fará. E aí sim virá a recessão, aí sim virá processos muito mais fortes. Nós teremos aí inflação, nós teremos aí o pessoal apostando em papel. Nós acreditamos que somente com investimento, que somente com oportunidade de trabalho, com somente o Estado também interferindo positivamente no crescimento do país, nós teremos condição de sair de qualquer crise. Acho que a crise, ela sem dúvida, em qualquer momento, ela é passageira, mas a crise precisa ser colocada, precisa ser enxergada de uma forma maior. Se nós pensarmos que nós temos que reduzir, se nós reduzirmos, sem dúvida nenhuma, o investimento não acontecerá investimento privado e nós teremos o quê? Recessão, inflação, perda de emprego, posto de trabalho, oportunidades. Sem dúvida nós vamos entrar num caminho que não é bom para ninguém, nem para o governo, nem para o cidadão, nem para o empresário. Eu acho que nós teríamos que pensar de uma forma muito mais propositiva. O governo precisa investir, o governo precisa pensar num juros menor, o governo precisa atuar nessa direção, para que a iniciativa privada faça o mesmo, invista, apresente propostas construtivas, apresente propostas de trabalho, de oportunidades ao cidadão, porque somente com esse movimento, com esse dinheiro rodando, é que nós vamos fazer o Brasil crescer, a inflação diminuir e a oportunidade aumentar. Esse é o nosso pensamento enquanto propostas de crescimento e desenvolvimento para o país. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre empregabilidade, defesa do trabalhador, especificamente na região da Baixada Santista. Para tratar deste assunto, está comigo aqui no estúdio Newton Guenaga Filho, que é nosso presidente da Delegacia Sindical do CESP, da Baixada Santista. Guenaga, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso estar aqui com você e com os telespectadores. Guenaga, primeiramente, como é que está a empregabilidade, o contexto geral da empregabilidade lá na Baixada Santista? Muita preocupação. Em junho deste ano, houve uma negociação coletiva do reajuste de 1º de maio dos trabalhadores da Uzi Minas. A empresa colocou uma proposta de acordo de redução de jornada de trabalho com redução de salário. Causou uma grande surpresa isso. Nós sabíamos que a demanda estava ruim, que não tinha pedidos para a empresa, mas nunca tínhamos passado por uma situação dessa. E aí a empresa propôs isso em meio à campanha salarial. Aí acendeu o sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Por iniciativa do Sindicato dos Engenheiros da base de Engenheiros do Estado de São Paulo, nós fizemos a primeira reunião juntando os sindicatos que seriam atingidos. Metalúrgicos, construção civil e engenheiro. Fizemos lá na própria sede da Delegacia de Santos, na qual saiu a criação do Fórum Cresce Baixada. Inspirado no nosso Cresce Brasil. Inspirado no Cresce Brasil. Da FNE. FNE. O Sindicato da Construção Civil apoiou e a Federação Interestadual de Metalúrgicos, através do Uriel Vilas Boas, ele também participou do evento. Então somos nós três da coordenação, junto com o Macaé, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil. Bom, aí nós começamos a fazer as reuniões nos sindicatos de engenheiros e o espaço começou a ficar pequeno. Como é um movimento apartidário, não tem bandeira nenhuma, não tem partido político e tal, nós fizemos a primeira reunião grande, convocando até a empresa, tudo,
na AGEM, Agência de Desenvolvimento da Baixada Santista, Agência Metropolitana da Baixada Santista. A ideia era juntar trabalhador, empresário e governo para poder achar soluções para a Baixada Santista. Então, nós chegamos a preparar um documento de ações imediatas para buscar essa situação de empregabilidade da Baixada Santista. Perfeito. E é só para a gente saber o tamanho aí da questão da Usiminas, o que ela representa em termos de empregabilidade lá na Baixada? Hoje, a mão de obra da Usiminas, direta e indiretamente, representa 40% da mão de obra da região, dos empregos da região. Então, é um impacto muito grande. Muito grande. Goenaga, como é que foi a recepção dessas propostas? Como é que foi, a partir do momento que tivemos propostas, qual foi o próximo passo para sensibilizar os poderes lá constituídos e principalmente o empresariado lá da importância dessas medidas? Nós sempre convidamos o CIESP, Fiesp, para as nossas reuniões. Infelizmente, apareceu uma reunião só. E aí nós partimos a caminho dos prefeitos da região, porque o impacto que ia ser feito com demissões na Usiminas ia ser em todas as cidades da Baixada Santista. Então, fomos ao CONDESB, que é um conselho de administração de prefeitos, que reúne-se uma vez por mês, na qual se reúne todos os prefeitos para discutir problemas da região. Fizemos um contato com o presidente, que por acaso é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e ele, além de deixar a gente participar da reunião do CONDESB, na qual nós oficiamos todos os prefeitos da região, ele também fez um contato com o vice-governador do Estado, prometendo um encontro com o vice-governador do Estado. Ele demorou um pouco para marcar, no dia 29 de setembro nós entregamos ao governo do Estado e houve a promessa do vice-prefeito Márcio França de trabalhar em conjunto com o Fórum. Aí houve o que todo mundo temia. A empresa anunciou que ia fechar a metalurgia primária da Usiminas, Cubatão. Ou seja, não sei se você sabe como é que é o processo siderúrgico. O processo siderúrgico tem uma parte que é metalurgia primária, que é pegar o minério de ferro e transformar em aço líquido, e a parte de laminação, que é transformação mecânica. Então, na transformação mecânica, hoje nós estamos com o laminador mais moderno do mundo está aqui em Cubatão. Mas a metalurgia primária tem equipamentos obsoletos. Então, a Usiminas começou propondo uma redução de jornada de trabalho com redução de salário, ou seja, ela estava avisando. Os engenheiros aceitaram o acordo, fizeram 3 meses de redução de salário com redução de salário para você ter uma ideia, mais ou menos 14% do salário de cada um era redução e folgava toda sexta-feira. E culminou com o desligamento da metalurgia primária que vai ser feito nos próximos 3 meses. Isso reduziu, assim, percentualmente, o quanto que se reduziu de produção? Olha, nós estamos produzindo mais ou menos 20% da capacidade nominal da usina. Meu Deus. Tá. Teve meses que foi 15%. Muito terrível. Nos períodos, assim, normais de bonança, aí, quanto que é a média? Carteira cheia. Carteira cheia? Carteira cheia, 100 mil toneladas de LTF, linha branca. Ou seja, toda a capacidade. Toda a capacidade. E aí, diante disso, como é que foi a questão aí do impacto na vida do trabalhador? Bom, o pessoal ficou meio atônito, não sabia bem o que fazer. Mas isso culminou numa coisa inédita na Baixada Santista. Todas as centrais sindicais se reuniram, fizeram uma grande reunião para trabalhar pelo emprego da Usiminas, manter o emprego da Usiminas. Não sei se o telespectador sabe, hoje, uma metalurgia primária hoje, pode desligar 3 mil pessoas diretamente. E fora a consequência disso, porque você tem pessoal da limpeza, pessoal da alimentação, pessoal do transporte desse pessoal, também tem tudo demitido. Ou seja, 3 mil são diretos. Diretos. Hoje a usina tem mais ou menos 5 mil funcionários. A mão de obra maior realmente é na metalurgia primária. Então, imagina o impacto do pessoal vendo o final do ano chegar, não conseguindo fazer a produção, né? Ou seja, não tem pedido, e o cara vem na porta no final do ano ganhando um presente de Natal, que é o desemprego. Nós vamos falar no próximo bloco a respeito de uma ação que ocorreu na porta da Usiminas. O Goenaga vai nos descrever detalhes, ele que tem falado bastante desse assunto, porque repercutiu em todo o país, né? Foi noticiário nacional, as redes sociais aí tiveram diversos
compartilhamentos desse evento e você vai descobrir aqui detalhes por quem esteve lá em meio a tudo isso. A gente volta no próximo bloco e também, além dessa manifestação que houve na porta da Usiminas, da classe dos trabalhadores, nós também vamos falar um pouquinho como o sindicato dos engenheiros está se articulando cada vez mais para atender essa demanda de empregabilidade na Baixada Santista. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Prezadíssimo telespectador, estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre a empregabilidade na Baixada Santista. No primeiro bloco, tivemos aí um panorama sobre a situação na região. A Usiminas, principal empresa lá que emprega praticamente 40% da mão de obra da região, está aí com problemas por conta da crise, problema de produção. E está aí com um plano de, felizmente, demitir trabalhadores, e o Sindicato dos Engenheiros mobilizou lá toda a categoria, não só a categoria dos engenheiros, mas também o sindicalismo local, que, lógico, já se sensibilizou com a situação de imediato, a fim de que algo possa ser resolvido sem precisar cortar na pele, ou seja, que nós possamos pensar de maneira a crise, de maneira a alternativas e não simplesmente o desemprego como solução. Guenaga, diante de tudo que você me falou, nós tivemos uma manifestação pacífica da nossa categoria em frente aos Usiminas. Conte-nos por que este evento, que poderia ser simples, poderia ser apenas uma mensagem que era relevante ser passada da categoria para a sociedade, por que virou um noticiário nacional? Muito simples. Não quiseram receber o trabalhador. Aconteceu o seguinte, quando houve as primeiras demissões, foi feito o contato dos prefeitos, prefeito Paulo Alexandre Barbosa de Santos, prefeita de Márcia Rosa de Cubatão, que é atingida diretamente, a renda da prefeitura cai em 40%, ou seja, ela praticamente falha a prefeitura. Então, o presidente da Usiminas não deu a devida atenção. Então, o movimento sindical pediu reunião também com ele, para ver se minimizava os impactos, e mesmo assim não fomos atendidos. Então, foi uma coisa inédita na região, na qual se reuniu todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato da Construção Civil, Sindiminérios, Sindilimpeza, Sindialimentação, todo e qualquer sindicato na qual está ligado diretamente com os Usiminas, fez uma reunião no Sindicato da Construção Civil, que era o Auditório Grande, e aí saiu uma ação de fazer no dia 11 um protesto na porta da empresa. A empresa tem três portarias. Foi colocado faixas e pessoas com bandeira nas portarias. 1, 2 e 3. E o estacionamento também foi fechado. Quando eu cheguei mais ou menos 6h30 da manhã, o protesto, a pessoa começou a se juntar às 5h30, eu notei que os ônibus estavam todos parados ao longo da rodovia. A primeira coisa que veio na cabeça, o turno não entrou. Mas essa situação depois eu fui entender que era estratégia da própria Polícia Militar. Bom, estava montado o carro de som, fazendo a transmissão as palavras de ordem, torno mal e tal, né? Chegou os primeiros ônibus, liberaram os ônibus. O trabalhador voluntariamente desceu do ônibus para participar da assembleia, porque nós estávamos sendo uma assembleia, né, para saber o que ia fazer. Só que a empresa foi omissa e não preparou a saída dos ônibus vazios. Então acumulou ônibus na entrada. A Polícia Militar queria forçar a entrar o ônibus dentro da empresa, independente se as pessoas queriam participar ou não. Aí houve um pequeno confronto, porque o sindicalista queria que o pessoal tivesse dado o direito da pessoa descer, mas não foi dado o direito da pessoa descer. Aí
nesse momento, na portaria 2, saem 6 viaturas da rota. Sai de dentro da empresa? De dentro da empresa. De dentro da empresa? Estavam aquartelados dentro da empresa. Ué? Dentro da empresa. E meteram o carro em cima da gente. E subiram, porque tem um viaduto de acesso aos Minas, fecharam o viaduto. Daqui a pouco saiu também da dentro da usina cavalaria e entrou o pessoal do choque, com aqueles aparatos Meu Deus. batendo, né? Sei. Tropa de choque. Realmente foi uma situação horrível. Aí começaram as bombas de gás lacrimogêneo. Soltaram uma próxima para o pessoal. O pessoal de trabalhador que estava aguardando a Assembleia também tomou bomba na cabeça. Tá. Meu Deus. E, mais incrível que pareça, liberada a portaria 2, por causa dessas bombas que foram jogadas em cima dos sindicalistas, foram atrás de sindicalistas jogando mais bomba. Ou seja, esse objetivo era a portaria 2, estava aberta. Então por que jogou mais bomba no trabalhador? A impressão que dá com esse seu relato e com as atitudes é que estava tudo armado para ir para o enfrentamento. A categoria chegasse violenta ou não chegou violenta, chegou pacífica, teve um transtorno em relação a estacionar os ônibus, né, que você já meio que desenhou e acha que foi até uma estratégia para poder acumular gente lá, e de repente sai de dentro da empresa. Dentro da empresa. Eles chegaram no dia anterior, aquartelaram-se dentro da empresa, almoçaram nos restaurantes da empresa. Foi isso. Se aquartelaram dentro da empresa para... Por incrível que pareça, Fábio, foi emocionante ver o trabalhador descendo voluntariamente e não entrando no trabalho. E aí, depois que foi feito esse enfrentamento, a polícia fez um corredor polonês, forçando o ônibus a entrar tudo em alta velocidade para dentro da usina. Esses ônibus, então, é o seguinte, esses ônibus eram os fretados que levam os trabalhadores. Levam os trabalhadores para a empresa. Então não foi algo que a mobilização da sindical disponibilizou ônibus para o trabalhador poder protestar. Eles estavam indo para o trabalho e decidiram não trabalhar e se manifestar contra decisões que eles não concordavam, que estavam afetando eles mesmos. Exatamente. Ou seja, porque realmente, imagina, mais da metade das pessoas ia ser mandada embora. E aí o uso da força para que o ônibus entre na empresa com o trabalhador... Nem dá o direito da pessoa descer do ônibus. Poderia escolher, exatamente. Eu quero ir ou eu não quero ir. Nem ao menos parar para saber isso. A ordem que estava dos ônibus, dos motoristas, era não abrir a porta para ninguém e entrar direto na empresa. Era essa a ordem. Infelizmente, um protesto pacífico, com a participação do trabalhador voluntariamente e por negligência da empresa, de repente, ou negligência ou de propósito, não sei bem dizer se foi isso, houve essa confusão na entrada dos ônibus, acúmulo de ônibus, e aí deu um confronto com a polícia militar. Guenaga, diante dessa situação, após esse infeliz episódio, que já está marcado na história, quais são os próximos passos que o Cresce Baixada está tomando, os sindicatos de engenheiros, o que a gente pode esperar aí de mobilização? Faltou só comentar um detalhe sobre o confronto. Por favor. No dia seguinte, marcou-se, quando houve aquela confusão, todos os sindicatos foram para os sindicatos metalúrgicos de Cubatão para tratar a nova estratégia. Ali ficou definido no dia seguinte de fazer protestos na rodovia do Cânigo Domênico Rangoni, entrada de Santos e José Menino. Fazer um protesto de 1 hora, alguma coisa assim. Dia 12. Foi cancelado o evento porque a Polícia Militar estava na cola de todo mundo. Meu Deus. Ou seja, então o sindicato cancelou os eventos porque não tinha segurança de participação democrática do assunto. Repressão à mobilização sindical. Mobilização sindical. Bom, e diante disso? No documento que nós entregamos aos prefeitos, né, e íamos entregar ao Rômeo também, que é o presidente da Usiminas, né, e tem ações imediatas e ações mediatas. A primeira ação imediata é o seguinte: redução de jornada de trabalho com redução de salário. Ou seja, é melhor você reduzir o seu salário do que perder o emprego, né? Montar uma comissão de estudo para, em 120 dias, a gente tentar uma programação, uma resolução para esse problema. Porque simplesmente dizer que São Paulo não vai mais fazer aço, a locomotiva do país, é uma coisa muito ruim para o próprio desenvolvimento do Estado. E aí, além disso, contratar mão de obra da região e construir um centro consumidor de aço. Por exemplo, estaleiro naval. Santos não tem estaleiro naval. Cria-se a demanda, né? Exatamente. A ferrovia também. Então, a ideia é com incentivos do governo do Estado,
com o empresariado e com os trabalhadores, buscando soluções para dar mais demanda de aço, para justamente poder suprir a demanda que está faltando aqui. É a filosofia do Cresce Brasil, é pensar o problema a partir das soluções. Das soluções, exatamente. Guenaga, instantes finais da nossa entrevista, eu quero que você fique à vontade para suas considerações finais, o seu recado, mas que você também falasse um pouquinho da importância da guarida dos sindicatos engenheiros, dessa estrutura fortíssima, que está linkada com uma Federação Nacional de Engenheiros, que é fortíssima também no nosso país, relevante, para o trabalhador lá. Que cada pessoa ali na Baixada que infelizmente respirou aquele gás lacrimogêneo, essa pessoa tenha certeza de que essa afronta ao movimento sindical não vai ficar sem a proteção, sem a reivindicação, sem o apoio desse sindicato, da nossa federação. Queria que você passasse uma mensagem, por favor. Eu acho incrível uma empresa como a Usiminas, que tem uma série de subsidiários, é um grupo muito forte, simplesmente vira um sindicato dos engenheiros, como foi o sindicato dos metalúrgicos, dizer o seguinte: olha, nós vamos desligar a metalurgia primária. E não tem nenhum plano de como fazer isso. Ou seja, quem tomou a decisão baseada em quê? Como é que foi isso aí? A própria RH de Cubatão não sabia de nada. Foi saber no dia, quando foi anunciado o prejuízo de 1 bilhão no terceiro trimestre. Quer dizer, seguraram a informação. Seguraram a informação. Então, foi decidido lá em BH, sem a participação do pessoal de RH daqui. É a primeira coisa estranha. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte: o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo estará sempre com toda a sua força e toda a sua reivindicação para proteger o trabalhador engenheiro e proteger os outros trabalhadores também. Nós vamos continuar brigando por essas propostas para que a gente possa garantir o emprego na Baixada Santista. Guenaga, prazer recebê-lo aqui. Espero que na próxima entrevista a gente possa recebê-lo aí com boas e melhores notícias, mas firme na luta, porque a vitória é certa, viu? A causa é legítima. Muito obrigado por recebê-lo aqui, viu? Muito bom. E você que acompanhou essa entrevista pode assistir a este e outros temas no nosso site www.cesp.org.br. Lá você também poderá saber mais sobre a mobilização dos engenheiros e de todo o movimento sindical lá na Baixada Santista e, claro, em todas as regiões do nosso estado de São Paulo. E aqui, após essa entrevista, fica a mensagem. Esta crise aí é de todos nós. Não é a crise do empresariado, não é a crise do trabalhador, não é a crise do profissional liberal ou daquele seletista. Esta crise tem que ser resolvida com diálogo e chamando as partes para conversar, com certeza a gente vai caminhar aí rumo ao progresso. Não querer ouvir, não querer receber, não está dando nenhum resultado. Esta edição do Jornal do Engenheiro fica por aqui. E você continua acompanhando mais temas a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. Tem gente que nem imagina como é viver desconectado. O mundo de informações que se abre com a internet está se expandindo para além dos computadores e smartphones. É a internet das coisas. Mas o que é isso? Então agora o seu carro pode estar conectado à internet, a sua geladeira pode estar conectada à internet e até dá para se estender isso para objetos que nem eletrônicos são, como estou prevendo que vai ter móveis conectados também e plantas, né? Pode ser aplicado à agricultura, por exemplo. Então é esse conceito de qualquer coisa estar conectada. A internet hoje, para a humanidade, é uma infraestrutura tão importante quanto as outras estruturas que oferecem qualidade de vida ao ser humano. Podemos comparar a internet à infraestrutura de esgoto, de iluminação pública, de transporte, dentre outros. Diante da importância do tema, o JE na TV foi questionar especialistas sobre os desafios que precisam ser enfrentados para que a internet das coisas não chegue no Brasil na velocidade daquela internet de escada de antigamente. Este estudioso aponta a segurança como um dos temas que merecem destaque. Por exemplo, a Chrysler já lançou um carro
né, que está conectado à internet, e inclusive eles acabaram sendo um exemplo de quando as coisas não dão muito certo, porque conseguiram invadir o sistema desse carro e inclusive controlar esse carro remotamente, usando um laptop de outra parte do mundo. Para o professor Marcelo Zufo, outro gargalo é a qualidade da internet, o que demanda investimentos no setor. Nós temos regiões do país que são verdadeiras ilhas de excelência na oferta de qualidade de serviços de internet de ponta. E, infelizmente, na grande maioria do nosso território, a infraestrutura de internet ou é inexistente ou ela deixa muito a desejar em termos da qualidade do serviço prestado. Diante dos obstáculos da expansão da qualidade da internet, o papel dos engenheiros organizados em torno das suas representações sindicais ganha relevância. O sindicato, com o seu corpo de engenheiros altamente qualificado e experiente, alguns deles com trajetória de mais de 40 anos na vivência da indústria de telecomunicações no Brasil, é um espaço muito bem qualificado, ético e coerente no debate dessas políticas públicas para a internet. É imprescindível também incentivos à inovação. O Brasil, que precisa encarar o desafio da melhora da educação, pode ser peça-chave para a democratização do acesso à rede mundial de computadores. Estímulo à inovação, eu pessoalmente acredito que nunca é demais, estímulo à inovação, à ciência, e o Brasil acho que ainda tem bastante para melhorar esse tipo de coisa, bastante a se melhorar na qualidade das universidades, na qualidade da educação em geral, e principalmente na qualidade da educação básica, porque não adianta nada você ter uma excelente estrutura de universidade se os alunos não têm condições de chegar lá. Para saber mais a respeito da internet das coisas e também do acesso à rede mundial de computadores, acesse o portal do CESP na internet.